Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. John, diretor da Contec, uma nova empresa de tecnologia e desenvolvimento de TI, estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. As coisas não estavam indo bem em sua empresa. Já tinha havido crises no trabalho antes, a promoção tinha sido substituída por uma queda, mas nunca tinha sido tão ruim. Então, seus pensamentos se voltaram para uma coisa: em por que sua empresa estava perdendo dinheiro? Por que a empresa, que antes era próspera, começou a perder pedidos, com tantas reclamações sobre seus produtos que nunca houve? O que havia acontecido? Esses pensamentos não lhe davam paz. Todo mundo tem problemas na vida. Alguns os resolvem facilmente, outros fogem deles, achando que tudo se resolverá sozinho. Era exatamente isso que Verônica estava pensando, fugindo de sua concubina. Depois de arrumar às pressas uma mala com suas coisas e as de seus filhos, ela foi, como se diz, para onde olhou. Mamãe, uma luz fria, gritou o pequeno Tom. Vamos, Verde, ele a puxou pela mão. Verônica chegou à metade do caminho e sentiu-se cair. Suas pernas tremeram, seus olhos escureceram, mas ela não soltou a mão do menino. Ao cair, ela o puxou com ela. O olhar de John parou nela quando ela começou a atravessar a rua. Ela era alta, magra demais para sua altura, e ele não gostava desse tipo de mulher. Ela estava puxando uma mala tão grande quanto um caminhão e não soltava a mão pequena do garoto. Ele mal conseguia acompanhar os passos largos da mulher. Enquanto John a observava, a mulher havia caído na calçada e agora estava deitada no meio da rua com o bebê chorando e gritando pela mamãe. John ficou confuso por um momento, depois pulou para a rua, pegou a mulher e a levou para o compartimento de passageiros do carro. Ele pegou a mala, o bebê e a levou para casa. Nessas situações, era preciso pensar rápido, então ele ligou para um amigo médico e pediu que ele viesse com urgência. Qual é o seu nome, bebê? Tom. Eu sou o tio John. Você sabe o nome da sua mãe? Sim, Verônica. Verônica? Sim. Você não sabe soletrar? Sim, não sei. Mas minha mãe diz que vou aprender. É claro que você vai aprender. Eu também não sabia dizer R, mas depois aprendi. Tio John, onde está minha mãe? Não sei, garoto. O médico vai dar uma olhada e nos dizer. Jack, o internista do mais alto calibre, chegou quase ao mesmo tempo que o dono da casa. John levou Verônica para dentro da casa e a colocou no sofá. Depois de lavar as mãos, o médico começou a examinar a mulher e, levantando seu vestido, viu enormes hematomas na parte interna de suas coxas. Havia hematomas em seu pescoço e braços, e ficou claro que a mulher havia sido abusada. John, acho que ela foi estuprada. Terei de levá-la à clínica para fazer exames. Por que ela está demorando tanto para acordar? Ela só está tendo dificuldade para abrir os olhos. Verônica, você consegue andar? Eu me esforcei para entender suas palavras. Ela não respondeu à minha pergunta. Ela tentou se levantar do sofá, mas assim que seus pés atingiram o chão duro e seu corpo se endireitou, sua cabeça começou a girar novamente, e o médico a deitou novamente. O Dr. Jack conseguiu colocar Verônica em seu carro, ela resistiu, queria levar o bebê, mas John conseguiu convencê-la de que Tom ficaria bem. Seus olhos estavam cheios de medo, ela sabia que era errado, mas sua força lhe falhou. De volta a casa, a atenção de John foi atraída para a bolsa de Verônica. Abrindo-a, ele viu um passaporte, Verônica, 27 anos de idade. Ela tinha 35 anos agora, mas não parecia estar bem. O pequeno Tom ficou quieto e se sentou no sofá onde sua mãe estava deitada. Venha, querido, vamos comer alguma coisa. Do que você gosta? Eu gosto de tudo. A mamãe é uma boa cozinheira. Quantos anos você tem? Ela viu o ano de nascimento no passaporte, mas deve haver algo para conversar. Eu tenho essa idade e ela me mostrou todos os dedos da mão direita. É isso mesmo, você vai fazer 5 anos logo, cara. Disse John com um sorriso. Você gosta de purê de batatas? Sim. É bom. Eu tenho uma tia que cozinha muito bem. Veja as costeletas e o purê de batatas. O menino olhou para a frigideira funda e disse It smells good.
O menino comeu com muito cuidado e até sabia usar uma faca, o que surpreendeu o homem. Quem lhe ensinou a usar uma faca? Meu pai. O nome dele é Jacob. Entendo. Então você é o Tom? Não, eu sou o Tom. John nunca tinha lidado com crianças tão pequenas, nunca tinha tido nenhuma, embora sempre tivesse sonhado com uma família grande e unida. Mas isso não deu certo. Ignorando os conselhos de seus pais sobre a moça escolhida para o papel de esposa, ele se casou aos 22 anos. Ele teve que alugar um apartamento, trabalhar muito e fazer bicos, mas mesmo com esse dinheiro sua Verônica não era suficiente. Ela nunca parava de fazer beicinho, ficar de mau humor e importuná-lo como uma criança. Isso se tornou tão familiar e habitual que John parou de prestar atenção nela. Se você é casado, é obrigado a sustentar sua esposa. Não estou dizendo que não, mas por que a esposa não deveria ajudar o marido? Vá trabalhar e complemente o orçamento familiar. Sim. Verônica se perguntou, não foi por isso que me casei. E para quê? Estou curiosa para saber. Para viver como eu quiser, não para trabalhar por centavos de manhã à noite. Essa foi a gota d'água. Eu lhe darei essa chance. Ela arrumou suas coisas, deixou as chaves de seu apartamento alugado e partiu para sempre. Ela o seguiu por mais 6 meses e pediu que ele voltasse, mas levou 2 anos para perceber que seus pais estavam certos. Ele voltou para vê-la quando abriu seu negócio e não ficou rico, mas o dinheiro veio. O nariz de Nick estava certo. John, vamos tentar novamente. Vamos começar de novo. Tente, mas não comigo. Verônica ficou na clínica por uma semana. Jack lhe deu um telefone celular para que ela pudesse ver seu Tom todas as noites. Ele estava brincando em um quarto com muitos brinquedos, estava feliz, o mais importante, saudável. Muito obrigada, John, nunca vou lhe pagar. Ora, fico feliz por ter ajudado. E você tem um ótimo filho. Ele está tentando dizer os RS, então talvez quando você sair da clínica seja uma surpresa. Ele estava chorando e não conseguia dizer uma palavra. Eles colocaram o bebê em um berçário. John o deixava de manhã e Lana, uma mulher gentil e amável que morava ao lado da família de sua filha, o pegava. Embora Verônica visse seu filho todos os dias, todos os tipos de pensamentos vinham à sua mente. Ela teve que se conter. Ela precisava de força para se recuperar, então tinha que ter bons pensamentos. O aparecimento de John em sua vida havia mudado a ideia que ela tinha das pessoas em seu cérebro, porque, vivendo na casa do marido, ela havia perdido a fé na bondade. O relógio já marcava meia-noite, era a última noite na clínica, ela não conseguia dormir, havia tantas emoções dentro dela, era necessário resolver muitos problemas, com a moradia, com o trabalho, com o jardim de infância, há muitas perguntas, não há respostas para nenhuma delas, mas ela tentará fazer tudo pelo bem do filho. Apesar de tudo, o sono a abraçou com ternura e, somente pela manhã, uma jovem enfermeira acordou para aplicar-lhe a última injeção. Ao encontro de Verônica no hospital estavam John e seu filho. Para ela, parecia que Tom havia crescido e melhorado. Mamãe, senti sua falta. Eu também senti sua falta, filho. Mamãe, o tio John me ensinou a dizer peixe, câncer, quadro, rádio. John sorriu, ele gostava daquele garoto. Obrigado, John, por tudo. Fico feliz por ter ajudado. John, por favor, leve-nos ao hotel e amanhã começarei a procurar um apartamento. Pegarei suas coisas mais tarde. Tudo bem? Que tal assim? Você procurará um apartamento em minha casa. Não quero arrastar o garoto pelos hotéis. Ele tem que ir para o jardim de infância amanhã. Seus professores o elogiam, ele já encontrou uma namorada lá. Filho, não tome nenhuma decisão sem sua mãe. O tio John diz que um homem deve ser independente e confiável. Eles estão ficando sérios. Conversaremos mais tarde. Sim, vamos para casa. A mesa estava posta, Tom estava pegando o jeito, sabia se virar, sentia-se em casa. O almoço se transformou em jantar e meu filho adormeceu nos braços de Verônica. Ela o colocou na cama e voltou para a mesa. Está tudo bem? Perguntou John, olhando a mulher nos olhos. Está tudo bem, respondeu Verônica, passando a palma da mão no cabelo dele e depois no rosto, provocando um sorriso de John. Ele aprendeu a brincar com as engenhocas e já sabe soletrar a letra R. Eu estava realmente ansioso para chegar em casa a tempo de você voltar da clínica. Isso é realmente uma surpresa para mim. Muito obrigado.
Como você conseguiu colocá-lo na creche? Sei que não é fácil. A filha da Lana, que foi buscá-lo na creche, é a supervisora. É muito simples. Houve silêncio por um momento. Verônica falou primeiro. Com certeza você quer saber o que aconteceu comigo. Ela olhou para John. Com certeza, você deve saber quem você deixou entrar na casa. Mas acho que não podemos fazer isso em uma tarde. Você terá que ficar em minha casa com meu filho. Bem, se você não estiver muito entediado conosco. De jeito nenhum. Eu nasci e cresci no campo. Você deve ter notado que sou alto. Isso é ótimo. Provavelmente só no vilarejo eu era chamado de Kolomenskaya Versta, o mensageiro do bombeiro, quem quer que gostasse. Eu não prestava muita atenção, mas me sentia um pouco ofendido. Os meninos tinham vergonha de se aproximar de mim, porque eram todos mais baixos do que eu. Meus pais eram pessoas simples. Meu pai trabalhava em um trator, minha mãe era leiteira, trabalhava de manhã à noite, então minha avó me criou. Ela era a única que sabia como me chamavam na escola. Eu nunca vou me casar assim, vovó. Quem precisa de um pau desses? Não tenha pressa. No momento certo, o homem certo a encontrará. Eu acreditei em minha avó e, quando conheci Jacob, o pai de Tom, achei que as palavras de minha avó eram proféticas. Ele me encontrou. Depois do ensino médio, mudei-me para a sede do condado e fui para a faculdade para me tornar uma designer de modelos. Sempre fui um excelente desenhista. Magro, comprido, mas, à medida que fui crescendo, ganhei corpo, fiquei mais redondo e, na faculdade, começaram a me chamar de modelo. Na universidade, as meninas do grupo diziam, com sua altura e seu corpo, você deveria ser modelo. Então, depois de me formar na faculdade, fui para Nova York. Fiz um casting e comecei a trabalhar como modelo. Era um trabalho árduo, eu estava cansada. Mas eles gostavam de mim, no sentido de que era fácil me costurar. Foi em um desses desfiles que Jacob me viu. E foi um circo. Ele era 10 anos mais velho do que eu, bonito, vestia-se bem. Mas eu tinha medo dele, ele parecia um bandido. Não do tipo que empunhava uma faca, mas do tipo de gangster que hoje chamam de empresário. Ele tinha um temperamento explosivo, e era melhor não cair em sua mão quente, e eu já havia sido espancado mais de uma vez. Por isso eu tinha medo dele. Ele nunca me pediu em casamento, mas me manteve, e quando Tom nasceu, ele estava feliz. Eu achava que isso era felicidade. Mas nunca vi a verdadeira felicidade. Tentei ir embora várias vezes, mas logo me lembrei dos tempos difíceis, das dívidas, da falta de dinheiro. Meu amigo ficava sussurrando em meu ouvido. Você é uma tola, Verônica. Todo mundo tem inveja de você. Um homem assim deu atenção a você, quis ter um filho seu, e você? Lembre-se, minha querida, que a silhueta, os seios e tudo em seu rosto são temporários, e esse temporário vem tão rápido que dá medo, e você está no grupo das divorciadas apressadas. Lembre-se de que você é uma divorciada especial com um extra, de modo que nem todos os homens abandonarão e, em geral, desejarão abandoná-la. Quem precisa do filho de outra pessoa e eu sempre adiei a partida. Mas dessa vez foi a gota d'água. Ele a estuprou? John fez uma pergunta e imediatamente se arrependeu, porque Verônica se encolheu, suas mãos tremeram e a resposta para o homem foi o silêncio, opressivo, sepulcral, pressionando como uma lápide. Ele a estuprou? John fez a pergunta e se arrependeu imediatamente, porque Verônica se encolheu, suas mãos tremeram, e a resposta do homem foi o silêncio, opressivo, sepulcral, pressionando como uma lápide. Os olhos de uma mulher assustada olharam para ele. Ela apertou os dedos trêmulos ao redor da xícara quente, de onde saía um agradável aroma de chá, e, tomando mais ar, quis responder à pergunta dele. Mas não o fez. Seja o que for que você me diga agora, não vou sair correndo com os calcanhares batendo. Eu o ajudarei se puder. Você está segura aqui, esta é a minha casa, e somente a pessoa que eu quero pode entrar nela. Peço desculpas pela situação na estrada e ela fica corada. Vamos lá, ninguém está imune à violência dos idiotas. Somente o maior idiota levantaria a mão para uma mulher. Sempre achei que, além de mãos fortes e seguras, um homem deveria ter um coração. Que um homem deve tomar a iniciativa, nós nos esquecemos completamente da época do romantismo. Agora não está na moda convidar para um encontro, ir ao cinema na última fileira, tomar sorvete. Você vai diretamente para... Olhou para John, e ele não desviou o olhar.
Ele concordou com muitas das declarações dela. Ele a observou caminhar nervosamente ao redor da mesa, tomando goles de seu chá gelado. Ela era realmente uma garota alta. Se ele tinha 1,80 metros de altura, ela era cerca de 10 centímetros mais baixa. Muito magra, mas isso não afetava seu rosto. Ela tinha o formato certo, as sobrancelhas talvez um pouco mais grossas do que as fashionistas de hoje usam, mas aquelas sardas poderiam deixar qualquer homem louco. Olhos azuis. Olhos azuis, seu nariz era um pouco arrebitado, como o de Tom, e seus lábios eram seus, sem silicone. Ela usava o cabelo em um rabo de cavalo agora, mas quando ele a levou para casa, depois que o cabelo caiu, ele estava espalhado no travesseiro. Era longo e pesado, mas ela era loira tingida. Não era uma beldade, mas era muito bonita e nada superficial. Quando ele acordou de seus pensamentos, ela estava em silêncio, era óbvio que ela estava pensando. Jacob foi à abertura da temporada na Fashion House. Havia muitas pessoas, todas vestidas com belos ternos, os homens com ternos rígidos e gravatas borboleta. O champanhe estava rolando, a música era alta e as risadas podiam ser ouvidas por toda parte. Por alguma razão, eu não estava preocupado, provavelmente não entendia o grau de responsabilidade que os estilistas e a gerência da Fashion House haviam colocado sobre nós. O desfile foi excelente, o que eu não duvidava, e todos nós recebemos um bônus, que eu me lembro de ter usado para comprar botas quentes. No segundo desfile, notei um homem sentado na primeira fila. Ele chamou minha atenção porque estava usando óculos escuros. Seu cabelo estava despenteado e com a barba por fazer. Percebi que era um homem interessante, mas quando esse homem interessante me encontrou na saída e me ofereceu para entrar em seu carro, que mais parecia um tanque, eu recusei, ou melhor, fiquei com medo. Ele não me perguntou, mas me ordenou diretamente. Entre no carro, não vou machucá-lo. A frase soou ambígua, com uma dica, indiga, e o dinheiro será, só depois. Acho que ele preferia esse formato de relacionamento. Ele se esqueceu do romance ou não sabia, não havia lugar para ele em sua vida. Normalmente não havia falhas, então dessa vez eu esperava causar um efeito. Mas a Bela não caiu nos truques usuais de um jovem. Não estou interessado em sua proposta. Não entro no carro com homens estranhos e não me pique, não bebemos em um bordel. As sobrancelhas do estranho se ergueram, a recusa claramente magoou o homem, mas ele não estava disposto a desistir. Ele não é um cara que faz beicinho e se ofende. Ele não concordaria dessa vez, concordaria em outra ocasião. Mas a garota estava firmemente plantada em sua cabeça. E Verônica, aproveitando-se da confusão dele, desapareceu rapidamente no carro da namorada, que a levou para casa. Daquele dia em diante, o cerco à fortaleza começou, pois Verônica viu Jacob novamente em um desfile de moda. Ela foi à casa de moda com uma constância persistente. Os pensamentos intermináveis sobre a garota transformaram o homem maduro em um adolescente excitado. E um dia, quando ela saiu depois do trabalho, ele apareceu com um grande buquê de flores e se apresentou como Jacob. Verônica disse então, envergonhada. Eu sei, disse o homem. Sei tudo sobre você. Posso levá-la a um restaurante para jantar? Eu estava com muita fome, então fui com ele. Ele me levou para casa bem tarde e me convidou para ir ao restaurante novamente no dia seguinte. Não, Jacob, sem ofensa. Sou um pouco fã desses lugares. Se você quiser me ver, vamos dar uma volta. Ele concordou e caminhamos por Nova York a tarde toda para que eu pudesse finalmente admirar sua beleza. Foi assim que começamos a nos ver com frequência e, em 6 meses, ele me convidou para ir à sua casa. É claro que eu entendia por que ele me chamou para ir até lá e como isso poderia terminar, mas eu achava que ele era a minha felicidade, que havia me encontrado, como minha avó costumava dizer. Depois de morar em sua casa por um mês, comecei a sentir uma pressão terrível por parte dele. Verônica, você não vai mais trabalhar na casa de moda. Não quero homens feios olhando para minha esposa. Fique em casa, cuide de você, em piscina, academia, salão de beleza, onde quer que você vá. Mais do que ociosidade, ela lançou um olhar tão forte que tudo ficou frio por dentro. Não quero ficar em casa e ser um fardo para você. Gosto de meu trabalho e não é esse o problema. Você não é meu marido e eu não sou sua esposa. Ele saiu para o trabalho, batendo a porta com tanta força que fiquei surpreso por ela não ter se soltado das dobradiças. Levei 15 minutos para juntar minhas coisas e voltei para meu apartamento, o que, felizmente, ele não teve tempo de recusar. À tarde, eu tinha trabalho a fazer, e Jacob estava sentado com a testa franzida em seu assento com o buquê.
Não olhei para ele e fui para casa pela saída dos fundos. Ele tocou a campainha da porta do meu apartamento alugado por um longo tempo, que eu nunca abri. Por sorte, era o fim da temporada na grife e todos estavam de férias. Eu havia alugado outro apartamento, desistindo do antigo, que era muito confortável e aconchegante. Mas, fora isso, Jacob não me deixava descansar. Eu até troquei meu cartão SIM. Decidi sair completamente da vida de Jacob. Consegui fazer isso por exatamente 3 semanas. Ele deixava todos nervosos. Um dia, eu o vi com um buquê de flores quando saí da garagem. Sinto muito, ele me atacou. Sou um idiota ciumento. Você é tão linda e todos estão olhando para você. Estou ficando louco. Jacob, é por isso que não devemos mais ficar juntos. Não vou deixar meu emprego e não vou brigar com você por causa disso. Vamos ser apenas amigos. Não quero ser amigo. Quero que você se mude para minha casa. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu exijo. Estou ficando louco, mas onde estão meus desejos? Eles não existem e não podem existir se você estiver por perto, Sr. Jacob. Dessa vez eu fugi, mas ele não desistiu. Não adiantava mudar de apartamento, ele encontraria um de qualquer maneira, então decidi sair menos de casa. Eu via o carro dele estacionado na entrada da garagem todas as manhãs. Diane, o que eu faço? Jacob não me deixa sair. Venha até minha casa. Ele fica estacionado na entrada da garagem todos os dias e eu não consigo sair. Não é que ele fique lá a noite toda. Quando ele sair, chame um táxi e venha para minha casa. Foi o que eu fiz. E por mais uma semana, eu estava bem. Mas assim que cheguei ao trabalho, ele se sentou na primeira fila. Oh, Verônica, lá está o seu belo rapaz novamente. Afinal, é seu destino. Não se pode abusar de um homem assim. Sinto muito. É isso mesmo. Ele a ama. Depois do trabalho, Jacob estava me esperando de novo, então não fugi dele. Tudo bem, Jacob. Eu vou com você, mas vamos fazer um acordo. Eu trabalho, sem ditado, sem pressão. Concordo, disse ele, e voltei a morar com ele. Depois que me mudei, engravidei rapidamente, embora estivesse tomando anticoncepcionais. Eu ainda não precisava de um bebê. Eu não tinha nada próprio, morava na casa de Jacob, não era esposa, portanto não tinha nenhum direito, e então tive um bebê. Fui ao meu médico, mostrei-lhe as pílulas e disse-lhe que elas não ajudavam a evitar a gravidez, muito pelo contrário. No momento, elas são as melhores do mercado. São as mais confiáveis. Talvez você tenha se esquecido de tomá-las, então isso pode acontecer. Eu estava prestes a sair quando ela abriu a caixa. Verônica, o que você me trouxe? Esses não são os comprimidos que eu receitei. Como assim, os errados? Fiquei surpreso. São os que eu comprei na farmácia. Sim, a caixa é a mesma e eles são muito parecidos, mas você não pode me enganar. Quem tinha acesso a esses comprimidos? Onde você os guardava? No meu quarto, na minha mesa de cabeceira. Acho que são chupetas. Vitaminas, no máximo. Deixe-os comigo, eu os levarei ao laboratório. Foi assim que descobri que Jacob trocou meus comprimidos por vitaminas comuns. Tive que me desculpar com o médico. Eu não sabia como contar a ele, mas não queria parecer estúpido, então uma noite eu contei. Jacob, não acredito que você teve que ser tão traiçoeiro para que eu me comprometesse com você. Você estava pensando em você novamente, e eu confiei na sua palavra de homem. Você percebe a coisa terrível que fez? Agora não posso mais confiar em você. Amanhã você vai se cansar de mim e me envenenar? Felizmente, ele não começou a ficar surpreso e recusou, dizendo imediatamente que eu era muito insolente e que só uma criança poderia me domar. Assim terminou um episódio de minha vida chamado A Domesticação do Musaranho. Fui salva por minha altura e minha magreza. Trabalhei praticamente até dar à luz, sob o olhar maligno de Jacó. Tom, meu doce filho, minha alegria e meu orgulho, nasceu. Tudo havia mudado na casa, exceto uma coisa, e eu ainda não era a esposa de Jacó. Ele não se importava. Ele amava seu filho e fazia tudo por ele. Agora eu estava feliz e ficava em casa com a criança, nunca saía. Ele trazia tudo e mantimentos, coisas, fraldas, tudo. Ele só saía para passear com o Tom,
e depois pela casa, sob o olhar atento dos guardas. Então percebi o que era uma gaiola dourada e como eu queria escapar dela. Mas a criança me impedia. Quando Tom fez 3 anos, comecei a falar sobre trabalho. Jacob, quero arrumar um emprego. Onde você quer colocar o bebê? Vamos contratar uma babá. Não seremos os primeiros e não seremos os últimos. Não, ele disse rapidamente, sem explicar nada. Mas eu insisti e foi aí que tivemos nossa primeira grande briga. Você me mantém nessa gaiola, não posso nem encontrar meus amigos. Que tipo de cativeiro é esse? E foi então que ele me bateu pela primeira vez. Ele quebrou meu lábio, meu nariz estava sangrando. Você queria ver seus amigos? Vamos lá, não vou ficar com você. Então saí a noite toda. Provavelmente para o cassino ou com as garotas. Não me importava. Passei gelo no rosto a noite toda, mas fiquei com um hematoma enorme na bochecha. Recebi uma ligação do trabalho. Verônica, estamos esperando por você? Como você está? Vai voltar? Quanto tempo você pode esperar? Bem, considerando suas conquistas anteriores, 6 meses, outros não esperariam nem um mês. Você sabe quantas pessoas estão interessadas. Mas não há muitas garotas com sua altura e corpo. Ok, muito obrigado, farei o melhor que puder. Já passava da meia-noite. Estou cansada, John. Até amanhã. Eles têm segurança aqui? Não deixam ninguém entrar? Não se preocupe, há seguranças, vou dizer a eles para não deixarem ninguém entrar. Não estou esperando ninguém, e você também não. Ok, isso vai me fazer sentir melhor. Ela adormeceu ao lado do filho. Em silêncio e sem sonhos. Quando Verônica acordou, a casa estava vazia. Meu Deus, eu adormeci. É uma pena. Um estranho cuidando do meu filho. Ela foi até a cozinha e lá estava uma mulher simpática, com um belo avental e cozinhando. Os aromas eram apetitosos e até tentadores. Seu estômago roncou imediatamente e a mulher se afastou. Para Verônica, parecia que seu corpo reagia muito fortemente aos cheiros alucinantes. Bom dia. A senhora é tão perfumada que é impossível ficar indiferente. Seu filho me faz os mesmos elogios. É claro que ele faz. Ele será um mulherengo. Acho que ele será um bom homem. Obrigado. Obrigado. Sente-se para o café da manhã. O almoço é só daqui a 3 horas. John disse que estaria aqui para o jantar, o que significa 6 horas. Depois do café da manhã, ele foi dar uma olhada na casa. O primeiro andar era ocupado por uma grande sala de estar, a cozinha, o escritório de John, a lavanderia e 2 quartos de empregados. E no primeiro andar havia o quarto principal, 2 quartos de hóspedes, um chuveiro, uma banheira, um banheiro, uma pequena sala de ginástica e um pequeno quarto mobiliado às pressas para Tom como sala de jogos. O coração de Verônica se apertou de gratidão pelo homem. Tenho sorte, pensou Verônica. Mesmo tendo batido com a cabeça, conheci John. Ela entrou no escritório dele. Abriu a porta sem fazer barulho, colocou a cabeça para dentro e olhou em volta. Havia uma bela escrivaninha e uma cadeira grande ao lado dela. Muitos livros e flores. As violetas estavam florescendo, era lindo. Então eles gostam daqui, ela se lembrou das palavras de sua avó. Uma flor nunca florescerá se não estiver feliz com aquela pessoa. Na mesinha, ela viu fotos. John estava olhando para ela de uma delas. Moreno, não tinha mais de 35 anos. Pequenos cachos cortados bem curtos e pouco visíveis. Olhos de chocolate escuro, lábios sensuais. Ele parecia estar olhando para a alma dela. Era óbvio que ela não tinha vindo para ser fotografada de propósito, e a lente acabou capturando isso. Sua camisa estava descuidadamente desabotoada, um pouco mais do que o normal para homens. Ele observou que era um homem interessante. Mas isso não era o principal, e ele era gentil e decente. As outras fotos eram de seus pais e amigos. Ela ficou em casa por mais algum tempo e foi para a cama, pois ainda não havia recuperado totalmente suas forças. Ela acordou quando alguém a sacudiu pelo braço. Quando abriu os olhos, viu Tom. Filho, quem eu trouxe aqui? Lana, ela é legal. Ele se deitou ao lado de sua mãe. Senti muito a sua falta. Você não teve dificuldades com o tio John?
Ele é interessante, mas senti sua falta. Meu querido menino, eu também estava morrendo de vontade de vê-lo, mas os médicos não me deixaram ir até o fim do tratamento. Havia apenas os dois no jantar. John não apareceu como prometido. Eles não esperaram por ele e adormeceram. John tinha muitos problemas na empresa. Seu serviço de segurança não ficou de braços cruzados e verificou todos os fluxos, para onde as informações vão, de quem e, o mais importante, para quem. Amanhã, John permitiu que todos os funcionários saíssem depois do almoço, sob o pretexto de desinfetar a cafeteria no andar de baixo. Ele e seu pessoal ficaram durante a noite para instalar as câmeras de segurança. John supervisionou todo o trabalho. Os seguranças eram ótimos. Não eram atletas, nem seguranças, apenas inteligentes. Eles pegaram algumas pessoas de cada vez e vieram até John uma semana depois com os resultados. Tudo estava em um pendrive. John ficou furioso. A pessoa em quem ele mais confiava estava trabalhando para o homem que estava arruinando sua reputação. Ok, Mickey estava lhe fornecendo informações, e Tony, por que sair dessa? É nosso maior cliente. Então esse tal de Christian está brigando com Tony, deixando saber que somos tão baratos, trabalhando em duas frentes. Quem é Christian? Nunca ouvi falar dele. Ele é um ex-gangbanger, traficava nos anos 90 e acha que pode fazer isso agora. Descubra mais sobre ele. Tudo bem, eu o colocarei em sua mesa em alguns dias. Mantenha as câmeras permanentes, só confiarei nelas depois de ter verificado. Quero Mickey em meu escritório amanhã de manhã, olhando nos olhos. Veja o que ele está perdendo. Ele chegou em casa de manhã, tomou um banho tranquilo e foi direto para a cama. Mas acordou às 7 horas, como de costume. Tom entrou em seu quarto. Entre, disse John. O menino se deitou na cama. Vamos para o jardim de infância hoje? Você quer ir? Eu não quero ir de jeito nenhum. Quero ficar com minha mãe. Então está decidido, você tem folga hoje, amanhã e depois de amanhã. Esse é o tempo que você pode ficar com sua mãe. Obrigada, tio John. Ela pegou o rosto dele com as mãos pequenas e o beijou na bochecha. John sentiu isso. A sensação foi incrível. Ele nunca havia se sentido assim antes. Tudo estava se mexendo dentro dele. O toque das palmas das mãos dela fez com que algo quente e importante entrasse em seu coração. Em algum momento, ele até quis apertá-lo contra o peito, para sentir aquela sinceridade infantil e ver seu sorriso sem dois dentes. Estou ficando velho, beijar uma criança me faz chorar. Como a velhice se insinua imperceptivelmente, pensou o homem com um sorriso. Ele se lembrou de sua conversa séria com Mickey, resmungou e saiu correndo para o trabalho. Tom estava tão feliz por estar com sua mãe o dia todo. Como ele conversava bem com você, rapaz, sem sair do lado da Verônica. E eu sou tão bom com você, querido. Depois do café da manhã, eles leram, depois brincaram, foram passear e, depois do almoço, o menino adormeceu como um morto. E Verônica decidiu ligar para Diana. Olá, minha amiga, disse ela alegremente. Quando você vai trabalhar? Logo, logo. Como você está? O mesmo de sempre. Como você e seu lindo filho estão? O que há de novo? Ela sempre fazia as mesmas perguntas. Ela acreditava que o principal na vida de uma garota era encontrar o homem certo que a sustentasse da cabeça aos pés e resolvesse todos os seus problemas. Ela não foi muito bem-sucedida, mas Diana não perdeu a esperança e, após cada fracasso, ela se lançava novamente na batalha. Ela ia aos restaurantes mais caros, a exposições de prestígio, onde frequentemente via homens ricos jovens e não tão jovens. Verônica estava acostumada a depender apenas de si mesma. Ela deixou seus pais cedo e percebeu que não havia ninguém para ajudá-la a não ser ela mesma. Estudava, trabalhava meio período, resolvia seus problemas da melhor maneira possível, inclusive os materiais, e nunca dependia de ninguém, especialmente de um homem. Ela não se precipitou em um relacionamento, como no turbilhão, e olhava com cautela para aqueles que tentavam flertar com ela. Na maioria das vezes, ela ignorava todos os sinais de atenção, esperando pelo único sinal que sua avó lhe dizia. Verônica, você está bem? Ela desconfiava de tal pergunta. Sim, ela se esticou. Por que você pergunta? Os seus vieram correndo com os olhos arregalados, queriam vê-la, foram falar com os chefes, tiveram conversas de partir o coração comigo. Gritando,
Sua esposa e seu filho desapareceram, SOS. E o que você queria? Eu queria saber onde você estava. Onde você está, de verdade? Talvez eu vá até sua casa e conversemos. Não importa onde eu esteja. Você não confia em mim? Diana, está tudo bem. Não se sinta ofendida. Tchau, eu ligo para você mais tarde. Depois dessa conversa, ela se sentiu desconfortável e se arrependeu de ter ligado para a amiga. O que ela disse? Jacob perguntou a Diane, que estivera ao seu lado durante toda a conversa. Diane estava prestes a discar o número dele quando Verônica ligou para ela. Ele não disse nada, disse que era a coisa certa a fazer. Você deve tê-la magoado muito se ela fugiu de você e levou o filho com ela. Não se preocupe. Diana se levantou para acalmar o homem. Diana, homens tão bonitos não a deixam. Ela ronronou abotoando a camisa. Vamos para algum lugar que nos distraia. Sua Verônica está chegando, ela não vai a lugar algum. Ela chegou tão perto dele que podia sentir seu perfume. Ela pressionou a bochecha contra a barba por fazer dele e gritou: Você é tão espinhoso quanto um ouriço. Você é tão espinhoso quanto um ouriço. Vamos sair hoje à noite? Vamos fazer isso da próxima vez. E depois de deixar os $5.000, ela saiu da grife. Jacob havia gostado dela na primeira vez em que foi ao seu desfile de moda. Mas, por alguma razão, ele se sentia atraído por Verônica. O que ele viu nela? Bem, ela tinha um corpo bonito, mas era só isso. Aquelas sardas que os maquiadores colocavam nela toda vez que a maquiavam eram um pesadelo, mas Jacob gostava dela. Não entendo esses homens, pensou Diana. Provavelmente estou fazendo coisas terríveis com minha amiga, pensou ela, mas a culpa não é minha, é de Jacob. Ele está me provocando, acariciando meu braço, e por nada, eu não consigo evitar e faço algo sem vergonha. Então, o que fazer? Sou uma mulher viva, eu me justifiquei. Asterisco, 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 asterisco. O dia de trabalho de John começou mal. Em primeiro lugar, ele havia dormido apenas 2 horas, em segundo lugar, Mickey estava esperando por ele do lado de fora do escritório. Olhando para ele, John pensou que não havia dormido nada, o que era quase verdade. Ele tinha vindo direto do cassino para o trabalho. Acho que ele ainda não tinha perdido a consciência, pois estava com vergonha de olhar John nos olhos. Ele o levou para trabalhar para ele, ensinou-lhe muitas coisas e o considerava seu amigo. Mas Mickey foi direto ao ponto. Ele não era apenas um bom programador, mas também um matemático talentoso. Ele desenvolveu um algoritmo sobre como ganhar nos cassinos. Não funcionou na primeira vez, ele levou cerca de 1 ano para desenvolvê-lo, testá-lo na teoria e várias vezes na prática. E durante todo esse tempo seu programa não falhou. Ele comprou um bom carro, um pequeno apartamento, embora não no centro, mas o seu próprio. Depois dos primeiros ganhos, ele visitou o cassino 2 ou 3 vezes por mês para verificar os algoritmos recém-mudados, e novamente, Mickey foi um vencedor. Ele foi notado e os funcionários do cassino começaram a ter medo dele. Mas ele não abusou da sorte. Quando notou os olhares furiosos, ele não deu as caras, mas não foi ao cassino por 3 meses. Ele começou a viver em grande estilo, trocou de apartamento, mudou-se para um de maior prestígio no centro. Começou a passar férias no exterior. Nem mesmo o proprietário da empresa Contact John tinha dinheiro para isso, mas Mickey tinha. Quando um amigo lhe perguntou de onde vinham essas oportunidades, Mickey respondeu brevemente: sorte. Um dia, quando estava saindo do cassino, foi parado por um homem. Ele estava vestido com roupas caras. Mickey reconheceu imediatamente as roupas de marca. Bolsa, garoto. Conte-me o segredo de seu sucesso. Para dizer a verdade, Mickey estava com medo. Isso se chama sorte. Não me tome por um tolo. Eu também sei um pouco sobre computadores e costumava ser bom em matemática. Conte-me sobre isso. Não há nada para contar, disse Mickey, entrando no carro. Mas o homem era persistente. Olhe, eu não estou livre. O dinheiro que você quiser, eu lhe pago. Não preciso do seu dinheiro quando trabalho para uma grande empresa e a sorte do cassino está do meu lado. Ele achava que havia dito o suficiente ao seu novo conhecido para que ele o deixasse em paz. Mas ele estava errado. O novo conhecido não desistia. Um dia, ao entrar no carro depois de outra boa vitória, ele jogou uma corda no pescoço de Mickey por trás. Ele arfou, manteve a Verônica em volta do pescoço, facilitando um pouco a respiração.
E só quando seus braços pendiam como chicotes é que ele afrouxava o aperto, dando-lhe tapinhas nas bochechas. Em suas bochechas. Vamos conversar? Perguntou uma voz desconhecida. Mickey só pôde acenar com a cabeça. Pegando uma garrafa de água e bebendo quase a metade, ele se virou. À sua frente, estava sentado o que lhe parecia ser um homem desconhecido que havia lhe dito para manter as luzes do carro apagadas. Pronto, acordado? Pronto, ele sibilou. Já devia ter passado muito tempo e, abrindo a porta, Jacob gritou, vamos, ele está pronto. Um homem conhecido sentou-se ao lado dele e se apresentou, Jacob. Mickey disse e deu um sorriso irônico, percebendo que o homem sentado à sua frente sabia tudo sobre ele há muito tempo. Jacob perguntou com uma voz convincente. Olhe, eu não tenho nada para lhe dizer, tenho esboços, números, cálculos, e eles não lhe dizem nada, muito menos o ajudam, e não posso lhe explicar nada. Você joga blackjack ou poker? Perguntou Jacob, interessado. Eu jogo de tudo, estou interessado em saber onde e com que precisão meus algoritmos funcionam. Você não está blefando? Mickey não se dignou a responder, pois se sentia superior ao homem que ouvia de boca aberta. Posso lhe dizer quais apostas fazer, mas não vou jogar nesse dia. Mas vamos combinar que eu não vou ficar atrás de você pelo resto da minha vida. Certo, um mês. Não, isso não vai funcionar. Não estou no cassino todos os dias. Vamos fazer isso 3 vezes. Não, isso não é suficiente. 5. 5 vezes. Está bem, 5 vezes e não se aproxime de mim novamente, especialmente com um cordão. E está combinado. A noite no cassino começou com Jacob hesitando. Ele ficou entre a mesa da roleta e a mesa de pôquer. Ele escolheu a roleta. As apostas foram feitas e o jogo começou. O jogo de Jacob começou imediatamente. Hoje era claramente a sua noite. Mickey ficou atrás dele e sussurrou em seu ouvido. Os parceiros da roleta sorriram maliciosamente, os mais espertos deixaram a mesa e os mais corajosos perderam seu último dinheiro. Vamos, Jacob, vamos embora. Temos que parar a tempo. O homem assentiu, pegando as fichas que havia ganhado, e se levantou da mesa. Ele saiu do cassino e entrou rapidamente em seu carro. Mickey ficou feliz por seus novos algoritmos não terem falhado com ele. No dia seguinte, Jacob ligou para Mickey, mas ele tinha outras coisas para fazer. Você não acha que tem outras coisas para fazer além de ir ao cassino todos os dias? Eu ligo para você quando tiver tempo e desliguei rapidamente. Jacob não estava feliz, parou de dormir e descontou em Verônica, levantando a voz e culpando-a por tudo. Foi só na semana seguinte que Mickey conseguiu ir ao cassino. Mas, dessa vez, seu sistema não funcionou bem e Jacob perdeu por uma grande diferença. Ele sacudiu Mickey como se fosse um saco de pancadas. Você pode me matar, gritou o homem, mas eu avisei que não há algoritmo no mundo que nunca falhe. Você vai me pagar, certo? Não vou lhe pagar, isso acontece, nem sempre funcionou para mim. De fato, na vez seguinte, tudo correu bem novamente. Os ganhos foram tão grandes que a administração pediu para pagar o prêmio em parcelas, pois havia um valor máximo que poderia ser retirado. A intuição de Mickey o aconselhou a ficar longe de Jacob, mas o desejo de ganhar muito dinheiro abafou sua voz. Somente 2 semanas depois é que eles puderam ir ao cassino novamente. Jacob ficou arrasado. Mickey teve uma emergência no trabalho, então teve que ficar até mais tarde para entregar a lição de casa a tempo. O 3º e o 4º acampamento foram um fracasso, nem um pouco. E Jacob estava com os punhos no ar. Mickey teve que tirar uma semana de folga às suas próprias custas, dizendo que precisava ir para a casa dos pais. Jacob o estava ameaçando e já havia lhe escrito uma carta dizendo quanto lhe devia. Mas Mickey não tinha esse dinheiro. A última viagem tinha sido tão modesta que nem sequer levantou o ânimo de Jacob, mas o baixou para "quero morrer". Você tem o dinheiro? Não. Não tenho esse tipo de dinheiro e não terei nos próximos 5 anos. Venda o carro. Por que diabos você apostaria? Eu lhe avisei que o sistema estava com defeito. Portanto, a culpa não é minha. Olhe, você está ficando um pouco tagarela. É melhor entrar no carro e não chegar ao escritório. Prepare seu dinheiro, idiota. Dizer que Mickey estava assustado é um eufemismo. Ele tentou levantar o dinheiro, mas foi uma tentativa patética. Tenho uma proposta para você, disse Jacob ao telefone.
Preciso de alguns dados sobre os pedidos que sua empresa recebeu do Tony. Se você os trouxer para mim, poderá saldar um pouco da dívida. Vamos ver isso. A empresa de seu chefe está me incomodando. Há muitos de nós no mercado. Ajude-me, eu o ajudarei. E ele decidiu fazer isso, pensando que o faria com a camisa vestida. E assim começaram os problemas de John. E agora Mickey estava sentado do lado de fora de seu escritório e não sabia o que dizer em sua defesa. Era embaraçoso falar sobre a camisa que estava mais próxima de seu corpo, mas de repente ele se lembrou de tudo de bom que John havia feito por ele. Assim que Mickey entrou no escritório do diretor da empresa, John percebeu que não iria mais trabalhar e confiar nesse homem. John se perguntou como ele poderia ser seu amigo, e naqueles olhos selvagens, o estalar dos dedos, o rosto pálido e o olhar completamente insincero. Era tudo falso. No momento, ela não gostava nem um pouco desse homem. Fez a si mesma muitas perguntas sobre ele, e a principal delas era em por que ele tinha sido tão ingrato. Depois de parar na porta, Mickey foi até o balcão, olhou para o gerente e disse: John, deixe-me escrever uma carta de demissão. Você vai escrever, porque não posso mais confiar em você como antes. Não olhe para mim como um cachorro espancado, você não verá compaixão em mim. Acredite em mim, eu não tive escolha. Sempre há uma escolha, você só precisa fazer a coisa certa. Você fez isso errado. Diga-me a quem você o deu. John, eu o aconselharia a não se meter com esse cristão. Ele é um verdadeiro idiota. Vocês dois se merecem. Diga-me. Quando Mickey parou de falar, John sentiu que sua história era verdadeira, que ele se arrependia do que havia feito. Mas ele decidiu não dizer nada a ele ainda. Então, o negócio é o seguinte. O que quer que você tenha feito para o Tony depois vendido para o Christian, você mesmo consertará. John, quero que você se aposente desse emprego e me dê o dinheiro adiantado. Será mais fácil. Do que você está falando? Está sugerindo que eu desista? Onde vou conseguir o dinheiro para pagá-lo como você está sugerindo? Eu paguei o salário dos meus funcionários e o seu também. Você não quer pagar de volta, é muito dinheiro. Mickey balançou a cabeça. Bem, acho que ninguém iria querer. Você vai ligar para o Tony e dizer que encontrou uma solução muito mais interessante para a comissão dele. Mas eu não encontrei. Entendo, aqui está sua tarefa para a semana, trabalhe duro e surpreenda o Tony, depois escreva uma declaração e não o verei mais. A semana de John havia terminado e ele ainda estava lá. Nada de interessante surgiu na cabeça brilhante de Mickey. Na sexta-feira à noite, John ligou para ele. Como foi? Mickey respondeu, encolhendo os ombros. Eu o atualizarei na segunda-feira. Ainda tenho que checar os cálculos. É realmente algo interessante? Não sei. Você verá por si mesmo. John foi até a loja, comprou um novo construtor para Tom, embalou um bolo, doces, sorvete, uma garrafa de bom conhaque e correu para casa. Era uma sensação boa só de pensar que ele era bem-vindo. Depois daquela noite, quando Verônica disse que estava cansada, eles nunca mais se falaram. Talvez hoje, nesta sexta-feira à noite, eles pudessem se sentar por mais tempo e ele finalmente saberia toda a verdade. Tom o recebeu como se fosse seu próprio pai. Mas, infelizmente, ele nunca havia experimentado a felicidade paterna. Tio John, oi. Ei, você está falando R muito bem. Bom trabalho. Verônica se afastou e sorriu, observando o relacionamento entre seu filho e um homem estranho. Ela tinha medo de seu próprio pai. Ele o havia criado para ser um homem desde que ele tinha 2 anos de idade. Pare de abraçá-lo e beijá-lo. Ela não é uma criança, gritou Jacob. Mas ela é apenas um bebê escondido nas costas dele, retrucou a mãe. Minhas ordens não são negociáveis, gritou o pai. Não assuste a criança, não estamos no quartel, respondeu Verônica. Por que você tem uma língua tão comprida? Porque não respeita seu marido. Calhe a boca, não, ela o atacou com o punho. Verônica agarrou Tom e saiu da vista do marido, ela tinha medo dele. E com um homem estranho, seu filho se sentiu calmo e muito feliz. Como foi o trabalho? Você teve problemas, não foi você mesmo a semana toda? Sim, mas agora está melhorando um pouco. Rato preso, encurralado. Não se pode encurralar um rato, ele pode morder tanto para sobreviver que é mais fácil soltá-lo para não piorar as coisas. Não vai piorar.
O telefone de John tocou e ele se retirou para o escritório. Ele observou o filho desembrulhar um presente e ouviu o sobrenome de Christian. O Christian ligou de novo? Perguntou John surpreso. O que ele quer dessa vez? Não diga a ele que sim, para ir ao cassino, ou terá de pedir permissão ao trabalho para visitar seus pais novamente. Eu sei de tudo. O que mais você tem? Como está indo a lição de casa? Está bom. Você tem uma boa cabeça. Até logo. Olhando nos olhos assustados de Verônica, John perguntou o que há de errado? Quem é Christian? Desculpe, você estava falando alto. Sim, ele é um ex-membro de uma gangue para quem meu funcionário vazou informações. Ele me meteu em um monte de problemas. Tom, vamos nos arrumar. Estamos indo embora. Pegando o bebê pela mão, ele subiu as escadas para fazer as malas. Verônica, o que há de errado? E depois de 2 lances de escada, ela parou em frente à porta do quarto das crianças. Você pode me dizer o que a assustou tanto com o primeiro nome? Foi a primeira vez que vi lágrimas caírem em forma de granizo. Sempre parecia, quando mostravam isso nos filmes, que era uma encenação, que as lágrimas não podiam fluir assim, uma após a outra, mas olhando para essa mulher, John percebeu que podiam. Se eu não sair da sua casa, você terá problemas não só no trabalho, mas também na sua vida pessoal. Ele agarrou pelos ombros. Você pode responder em linguagem normal. Não preciso de enigmas. Já tenho o suficiente deles no trabalho. Ela respirou fundo. Christian é meu marido. Foi dele que fugi, que me estuprou quando ele e seus amigos ficaram bêbados. Principalmente ele, é claro. Um de seus amigos enfiou um vaso na minha cabeça, outro me segurou, e meu marido foi um canalha que abusou de mim na frente deles porque eu me recusei a deixar seu amigo tomar um drink com eles. Essa foi a gota d'água. Eu não queria mais ficar em casa, e agora ele está me procurando? John ficou realmente chocado com o fato de que o agressor era o marido de Verônica e que ele se deixaria intimidar dessa forma. Você entende agora? Vai me deixar ir agora? Mas para onde você está indo? Você ainda nem encontrou um apartamento. Ficarei em um hotel por alguns dias e encontrarei o que preciso. Não, Verônica, não vou deixá-la ir agora. Não tenho medo de seu Christian. Você deveria ter. Ele é um homem cruel, sem vergonha ou consciência. Como você acabou com ele? Contei a ele sobre o cerco, foi assim que me envolvi. Como sabe que ele está procurando por você? Liguei para Diana. Ela me disse. Não deveria ter ligado, ele pode rastreá-la pelo celular, vamos trocar seu chip. Vamos lá, não assuste o bebê, vamos jantar, conversamos depois. John, não quero arrastá-lo para uma briga com aquele monstro. Sou um garoto crescido e vou lidar com isso sozinho. Então Verônica ficou. Já eram 10 horas da noite quando Tom finalmente se cansou de brincar e correr e foi dormir. John e Verônica estavam sentados na sala de jantar tomando sorvete. Diga-me, o que seu marido faz para ganhar a vida? Perguntou John. Ele não gostou de eu ter perguntado o que ele fazia. Não precisa se meter na minha vida, disse ele. Você sabe menos, dorme melhor, e eu não me meti. Mas ouvi dizer que a empresa de computadores dele estava passando por uma fase difícil. Sei que ele rouba carros e adultera placas, que já foi abordado por homens com rostos assustadores. Sempre tentei ficar longe da vista dele, e Jacob é igualmente ruim. Verônica, prepare seu café especial para os convidados, e eu estava tremendo, tentando colocar tudo na mesa e fugir. Eles estavam sempre discutindo, brigando e xingando muito. Meu filho e eu íamos para os quartos dos fundos para que meu filho não ouvisse esses ultrajes. Desculpe-me por ter pedido que você me contasse, disse John, culpado, as lembranças são difíceis. E posso ver que você está desconfortável. Ela não respondeu a ele, mas continuou. Da última vez que eles vieram, eram estranhos, rapazes jovens, bem parecidos, e eu até pensei que, bem, desta vez não haveria linguagem e as negociações seriam tranquilas, mas não. Um deles agarrou meu braço e me puxou para seu colo. Jacob deu um pulo e me deu um tapa. Por que está balançando a bunda na frente dos homens? Dê-o fora daqui. Eu não tinha que lidar com ele e queria ir embora. Verônica, venha tomar um drink conosco, disse o cara. Não me toque. Isso não é maneira de se comportar como convidado na casa de outra pessoa, gritei.
Ele se levantou, me puxou contra ele e eu tateei o vaso e bati em sua cabeça. O outro me agarrou, meu vestido se rasgou quando ele me sacudiu, e foi aí que Jacob decidiu mostrar sua masculinidade. Olhei em seus olhos furiosos e fiquei com medo. Não porque ele poderia levantar a mão para mim novamente, mas porque, pela primeira vez em minha vida, eu havia decidido cruzar o que Jacob considerava uma linha vermelha. Decidi ir contra a vontade dele, me rebelar sem medo de seus punhos. Mamãe sempre idolatrou papai, dizendo que ele era rei e Deus para ela. E ela me ensinou a viver da mesma forma, em sempre feche a boca na hora certa. Mamãe me ensinou, para que a família se dê bem. Minha mãe não me entenderia agora. Não posso aceitar Jacob assim, mesmo que ele seja o pai do meu filho. Ela ficou em silêncio, suas lágrimas a impediam de falar, e não havia mais nada a dizer. De manhã, enquanto meu marido dormia, arrumei minhas coisas e as das crianças e parti. Deixei a casa que por tanto tempo havia sido minha fortaleza e minha gaiola dourada ao mesmo tempo, sem arrependimentos. Jacob não era bom, nunca. E a natureza autoritária de seus pais havia deixado sua marca na vida do menino. Ele sempre quis parecer forte, autossuficiente e todo-poderoso. Por isso, ele se impunha da melhor forma possível. Verônica tentou não se curvar a ele, mas temia por sua vida e pela vida de seu filho. "Você vai se divorciar dele?" perguntou John. "É claro que vou." "Então, o que está esperando? Escreva uma declaração e eu a levarei ao tribunal. Você tem um tom menor. Então você terá que passar por esse procedimento desagradável." Jack, o médico que o levou ao hospital, lembra-se? Ele recebeu todos os golpes e escreveu um relatório dizendo que você precisava de cirurgia depois dos jogos do seu marido. Então é isso que vamos levar para a polícia. Vamos lá, John. Ele vai me matar. Não, eu vou me divorciar. Então ele vai matá-la de verdade e roubar o Tom. Por que não posso ter um marido como você? Gentil, sensível, amante de crianças, e Verônica o admirava com adoração. Estou longe de ser branca e fofa, e nunca fui. Posso ser rude, exigente e até mesmo magoar. E se a pessoa for um idiota como seu marido ou Mickey, sempre encontro forças para dizer isso na cara dela. Portanto, não me idealize. Tudo o que faço por você e pelo Tom é de minha livre e espontânea vontade. E ninguém me forçaria a fazer isso contra minha vontade. Não sou um nobre cavalheiro. Sou tão imperfeito quanto qualquer homem. Mas é justo dizer que eu jamais me permitiria levantar a mão contra uma mulher ou machucar uma criança. E você é uma boa mãe, tem um calor maternal que atrai Tom para você e isso é maravilhoso. Você tem uma noite para pensar em ou você muda sua vida e vamos ao tribunal e à polícia, ou você procura um apartamento e treme a cada golpe, esperando o marido de um bandido. No dia seguinte, sábado, John não estava com pressa, então o café da manhã foi adiado. A primeira pergunta que ele fez ao hóspede foi, obviamente, sobre sua decisão. O que você decidiu sobre sua vida? John, fiquei acordado a noite toda. Estive pensando, se eu não decidisse, como eu lhe contaria? Não me diga, eu pensarei nisso, acrescentou ela com um sorriso. Você está facilitando as coisas para mim. Se não o fizesse, eu teria me poupado de tantos problemas. Já cometi tantos erros, e cada um deles é quase fatal. Não me assuste. Fatal significa que não há nada que você possa fazer a respeito. Acho que você tem tudo pela frente. Seu otimismo é inspirador, mas me assusta pensar no que está por vir. Você terá uma vida feliz sem um tirano. Você tem um bom advogado? Não, não vejo nenhum advogado entre meus conhecidos. Bem, isso é facilmente remediado. O médico do Jack tem um irmão que é um ótimo advogado, então vamos procurá-lo. Meu Deus, foi um erro quando concordei em assinar com ele. Lembro-me de cada palavra dele, como ele persuadiu habilmente, insistiu. Mas eu resisti por um ano, puxei, disse que era um passo sério, que tínhamos que pensar, mas no aniversário do meu filho, ele ainda me convenceu. Ele me prometeu muito, como sempre. Mas eu não precisava de nada do que ele tentava me dar. Eu disse a ele, lembre-se, se você levantar a mão contra mim, estará batendo no seu filho. Ele concordou e, de fato, por 6 meses ou mais, eu era a mulher mais feliz. Mas depois minhas vontades não foram mais levadas em conta, ele me lembrou que estava no comando e que suas vontades eram a lei. O que ele quer que seja é o que deve ser e todo o resto é pó. Jacob é rei e Deus. Isso se tornou uma lei tácita em nossa família.
Ele é mais velho, mais experiente, portanto, decidirá tudo. Foi assim que minha felicidade acabou. Se eu não tivesse feito aquela besteira, como as coisas seriam fáceis agora? Mas não procuramos caminhos fáceis, precisamos conseguir tudo na luta, pois quanto mais doce for a vitória, mais fácil será. Sua credulidade é subornável e irritante ao mesmo tempo. Se você não o conhecesse, seria uma coisa, mas ele já mostrou suas mãos e seu despotismo e você ainda acredita nele. Sim, estou lhe dizendo, sou estúpido. Pensando nos tempos difíceis, Verônica tentou perceber o que havia conseguido quando chegou aos 30 anos, um marido despótico, um casamento fracassado, nenhum emprego, nenhuma carreira. Sem casa, sem dinheiro. Sem nada. Muita felicidade conjugal. A única alegria é um filho. Mas isso também é muito, a mulher se tranquilizou. Verônica, eu só quero você, Jacob tentou dizer em voz baixa. Meu Deus, que mentira era essa? Considerando a humilhação e os gritos constantes, será que eles batem nas mulheres que você ama? Será que as mulheres que você ama são humilhadas? Não, não e não. Ela não tinha mais a esperança de que o marido fosse um homem melhor e a valorizasse. Acabou. A esperança estava morta, suas ilusões de felicidade conjugal haviam desaparecido como fumaça. Verônica queria dar a ele sua vida, mas estava em um impasse. O casamento deles foi um fiasco completo, agora era seguro dizer. Verônica não costumava dizer palavrões e havia julgado Diana quando ela usou um capacho de 3 andares antes de conseguir fechar a boca. Mas agora ela estava tão abalada com o resultado que mentalmente se permitiu perder o controle de si mesma. John não perdeu tempo e ligou para Jack perguntando por Liam. Volodia, precisamos do seu Liam agora. Eu estava esperando por essa ligação, porque depois da visita de Verônica à minha casa e da maneira como ela foi remendada, isso era imperdoável. Vou contar ao que ir, ele vai ligar para você. Mas Jacob não perdeu tempo. Ele ligou para todos que conheciam Verônica de alguma forma. Mas ele não conseguiu chegar a lugar nenhum em sua busca, apenas Diana tinha ido à sua casa 2 vezes, e não apenas à sua casa. Agora ela estava ligando para ele, sussurrando ao telefone que sentia sua falta. Ela era mais solta e mais experiente do que Verônica, mas era pegajosa. Jacob não gostava disso, por isso, quando viu Diana ligando, não atendeu o telefone. Ele não sabia quem mais poderia envolver na busca por Verônica. Fazia 2 semanas que ela e o filho não voltavam para casa. A notícia veio do nada. Asterisco, 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 asterisco. O dia de Vitor, chefe do Departamento de Segurança Viária, começou com outro relatório decepcionante. Outro acidente de trânsito e outra fatalidade. Sobre a mesa havia relatórios sobre acidentes e infrações de trânsito cometidas por motoristas e análises dos motivos pelos quais eles ocorreram. Decidi começar com as fitas. Distraído por uma ligação telefônica. Bom dia, Vitor. Ele reconheceu seu velho amigo Christian. Não gostava de falar com ele, mas tinha que recorrer a ele e ele o ajudou. Então, ajustando sua voz para um tom amigável, ele respondeu, Jacob. Vou direto ao ponto, pois sei que você é muito ocupado. Continue. Minha esposa desapareceu há 2 semanas. Os vizinhos a viram sair com um bebê e uma mala enorme. Ela não saiu da cidade em nenhum meio de transporte, então talvez você possa localizá-la. Está brincando comigo? Como posso localizá-la onde? Em toda a cidade. Eu estava irritado com todos, mesmo sabendo que o cara era inocente. Por que em toda a cidade? Você sabe meu endereço, verifique as ruas e veja se encontra algo interessante. Certo. Quando disse que desapareceu? Há 2 semanas? Sim. Eles têm muitos acidentes de trânsito lá, 2 nas últimas 2 semanas. Sim, eu ouvi isso. Bem, você pode ajudar? Não posso prometer nada, mas se houver algo interessante, eu ligo para você. Ainda tenho seu número. Será um prazer. E estarei esperando. Verônica certamente não percebeu que Jacob estava se aproximando demais. Nas 2 semanas em que Verônica e seu filho estiveram fora de casa, ele estava doente e perturbado. Estava com raiva de sua esposa, querendo encontrá-la e puni-la por tudo o que ela havia feito, mas, por outro lado, estava maravilhado com sua coragem. O Sr. Christian nunca havia pensado que sentiria falta da esposa e do filho. A casa era desconfortável e fria sem eles. Ele temia que ela não apenas o tivesse deixado, mas que tivesse ido para outra pessoa.
Será que ela poderia ter decidido fazer isso? Ele tinha medo de responder a essa pergunta por si mesmo. Ele temia que ela lhe pedisse o divórcio, o que, é claro, ele não lhe daria. Ele temia saber a verdade, onde e com quem sua Verônica estava. Mas, apesar de toda a raiva que fervilhava dentro dele, ele tinha que admitir para si mesmo que sentia falta de Verônica, sentia falta dela como mulher. Ela não tinha quebrado, não tinha tido medo e, por isso, era digna de respeito, pensou Jacob, irritado consigo mesmo por pensar assim. O que ela estava perdendo? Como ela ousava deixá-lo com uma criança? Ele não tinha respostas para essas perguntas. Jacob tinha vivido com essa mulher por quase 7 anos, por mais problemas que tivessem surgido entre eles, ele tinha se acostumado com ela e a amava. Ele havia sido infiel a ela em algumas ocasiões, e que homem não o é? Mas o adultério masculino é muito diferente do adultério feminino. Deus fez os homens dessa forma, não há nada que você possa fazer a respeito. Seu rosto estava contorcido de raiva e ele não sabia o que faria com ela se ela estivesse em casa naquele momento. Sim, ele não era um marido perfeito, ele havia machucado, era verdade, mas por que ir embora? E então, no colapso dos relacionamentos, as famílias são sempre culpadas por ambos. Eu vi a família dela e os relacionamentos dos pais na minha frente. Seu pai sempre batia em sua mãe na frente do pequeno Jacob. Lembrei-me de como ela se lamentava quando o marido a perseguia pelo quarto. Não faça isso. Acalme-se. Foi horrível. Ela sentia pena de sua mãe e a defendia. Mas ela não ia a lugar algum e não o levaria para longe do pai. E quando o pai dele morreu, a mãe não chorou, apenas ficou olhando para ele. Os vizinhos lhe disseram para chorar. A mãe olhou para elas e respondeu: chorei todas as minhas lágrimas quando ele me bateu, não sobrou nada. As mulheres a sentiram com simpatia e abraçaram seus ombros. A mãe não viveu muito, mas mesmo com o pouco que o Senhor lhe deu, ela caminhou com um sorriso e não olhou para trás com medo. Aqueles devem ter sido os melhores anos de sua vida. E a esposa dele? O que ela estava perdendo? Uma casa cheia de árvores, um filho lindo. Você não consegue entender essas mulheres, pensou Jacob, deitado no sofá. Ele vinha negligenciando um pouco seus negócios, não recebendo ligações de seus sócios, com Verônica a reboque. Na segunda-feira à noite, ele recebeu uma ligação insistente de alguém que não queria pegar o telefone, mas queria falar com ele. Sim, ele disse. Jacob? Bem, quem sou eu? A quem devo dar a honra? Sou o advogado de sua esposa, Verônica, representando-a no processo de divórcio. Meu nome é Liam. Preparei os papéis do divórcio e a divisão dos bens. Você precisará analisá-los, consultar seu advogado e me dar uma resposta. Os termos são mais do que bons. Seu cônjuge não quer roubar de você. Jacob se levantou do sofá. Ele era um advogado conhecido e muito caro. Onde minha esposa conseguiu o dinheiro para pagar pelos serviços dele? É só isso que lhe interessa, sem mais perguntas? Perguntou o advogado surpreso. Onde está minha esposa? Primeiro preciso falar com ela. Não estou autorizado a lhe dar o paradeiro dela. Se o senhor achar necessário, ela mesma ligará para o senhor. Tenha um bom dia. Então ela pediu o divórcio, está ofendida, pensou Jacob. Ele discou o número dela, mas nada. Ela trocou o cartão sim, ele jogou o telefone fora com raiva. Liam chegou no domingo à noite, John saiu com Tom e Verônica teve uma longa conversa com o advogado. Era um homem na casa dos 50 anos, de cabelos grisalhos, com uma voz muito suave e agradável, que se prestava a uma conversa franca. Em algumas horas, ela lhe contou todos os motivos pelos quais não queria mais ver o marido. Eu o odeio, não quero falar com ele, não quero morar na mesma casa. Eu o desprezo como homem e não quero ter nada a ver com ele. Quero que ele assine todos os papéis e me dê o divórcio. Gostaria de me separar dele de uma maneira boa. Talvez você deva pensar sobre isso. Você tem um filho, um menino. Ele precisa de um pai. E se o pai dele me repugna, a criança não deveria ver pais felizes. Ele só vai aprender a bater em mulheres e a odiar o pai. Não vou impedi-los de se verem, mas não vou viver com ele. Você é uma mulher determinada e é dura com seu marido. Cada palavra que você diz é uma faca afiada. Se ele a ouvisse, ficaria magoado e ofendido, disse Liam. Nada. Por sua traição e comportamento abusivo, ele merece isso.
Vivi com esse monstro por 7 anos. Ele quebrou todas as minhas asas. Sou uma mulher infeliz, confessou Verônica ao advogado e começou a chorar. Somente meu filho era um raio de luz naquele reino sombrio. Somente olhando para ele eu podia viver na casa de seu pai. Mas os últimos acontecimentos puseram fim ao nosso relacionamento familiar. O limite de minha paciência se esgotou. Quero o divórcio. E que ele viva como quiser e com quem quiser. Ele sempre teve muitas mulheres, nunca teve o suficiente de mim. Leon olhou nos olhos tristes de Verônica e acrescentou: tudo será como você quer que seja. Não se preocupe com isso. Na terça-feira de manhã, ele recebeu uma ligação de Victor. Jacob, venha, tem um filme interessante para você. Eu dirigi e, com um chiado de pneus, seu tanque deu partida. Jacob estava com tanta pressa que estava literalmente voando para encontrar Liam. Ele entrou correndo no escritório, esquecendo-se de cumprimentá-lo, e perguntou: você encontrou? Você verá por si mesmo. Mas a mala grande e o garotinho estão lá. É ela, disse o homem com olhos anormalmente brilhantes. Sente-se e se acalme. Caso contrário, não lhe mostrarei nada. Tome um gole de água. Jacob respirou fundo, bebeu um pouco de água e realmente se acalmou. É só isso? Você está bem? Sim, me desculpe. Ele olhou e virou a tela para ele. Olhando atentamente para o que estava acontecendo na tela, ele reconheceu Verônica imediatamente, mas quando ela caiu, ele até estremeceu. O que há de errado com ela? Perguntou Liam. Não sei. Continue assistindo. O trânsito recomeçou e um jovem saiu de um carro, pegou Verônica nos braços e a levou para dentro do táxi, depois pegou a mala, colocou-a no porta-malas e pôs-a no banco de trás. Ele fechou a porta e partiu. Jacob ficou sentado, incapaz de dizer uma palavra. Para onde ele a estava levando? Para o hospital, eu acho. Há 2 clínicas nessa estrada, não vai demorar muito para você descobrir se ela está lá ou não. Aqui está o número da placa do socorrista. Esse é o John. Ele é dono de uma empresa chamada Contec, e este é o endereço deles. Encontre sua fugitiva se ela quiser voltar para você. Ela é minha esposa e deve viver onde o marido vive. Eu concordo com isso. Só que ela não pensa assim porque ainda não voltou. Talvez ela esteja no hospital, inconsciente. Mas ela tem seus documentos? Acho que sim. E o bebê teria sido devolvido a ela. A polícia o teria encontrado, tenho certeza. Jacob estava triste, mas não se esqueceu de agradecer a você. Eu lhe devo uma. Quer que eu lhe pague com dinheiro? Não, não preciso de dinheiro. Se houver algum problema, irei até você. É um acordo. Ele encontrou a clínica onde Verônica passou uma semana. Eles chamaram um médico, Jack. Oi, disse Jacob, sorrindo docemente. Ele obviamente queria que o médico gostasse dele. Jack percebeu imediatamente quem estava à sua frente. O que posso fazer por você? A Verônica esteve aqui há algum tempo. Eu sei de quem está falando. Quem é você e no que está interessado? Jacob se animou, o médico estava claramente de bom humor para falar com ele. Sou o marido de Christiane. Estou interessado em saber o que aconteceu com ela e onde ela está agora. Não sei onde ela está agora porque sou médico, não policial. O senhor vai me dizer o que aconteceu com ela agora. Diga-me o senhor. Não tenho nada a lhe dizer, exceto que ela fugiu de mim há 2 semanas com o bebê. Isso é tudo? Bem, sim. O que mais você queria que eu lhe dissesse? Quantas pessoas a estupraram? Jacob olhou para o médico com surpresa. Do que você está falando? Ela teve várias lacerações. Ela foi remendada, reconstruída. Todos os hematomas foram removidos, todos os hematomas foram registrados e um relatório médico foi escrito sobre a condição da mulher após a operação. Eu o aconselhei a ir à polícia com esses documentos, acho que eles vão se interessar por você. Mais alguma pergunta para mim? Não, e o médico saiu sem se despedir. O Sr. Christian não esperava essa reviravolta nos acontecimentos. Ao sair da clínica, ele ligou para seu amigo na delegacia de polícia. Valerá, sou eu. Eles lhe disseram que você me denunciou? Sim, ontem. Por que você não me liga?
Entenda, eu o tive em minhas mãos por 2 horas e eles o levaram para o escritório do promotor. É um documento muito sério e competente. O relatório do médico está escrito ao pé da letra, não há nada a censurar. Todos os hematomas que você lhe causou foram fotografados. Acabou, Jacob. O que isso significa? Significa que está diante de uma acusação muito séria de estupro marital a partir de 8 anos. Você tem alguém no escritório do promotor? Não, mas mesmo que tivesse, não estaria pedindo esse tipo de acusação. Sugiro que faça um acordo com sua esposa. Ajoelhe-se, peça desculpas, e se ela aceitar a queixa, você terá sorte. Ele desligou o telefone sem se despedir. Claramente, Verônica tem a ajuda de John. Ela não pode me perdoar por tentar arruiná-lo. Tudo bem, não estou orgulhoso, ele se acalmou. Um homem pode e vai se levantar, mas o divórcio não vai dar. Com esses pensamentos, ele foi até o endereço de John. Depois de bater na porta, ele esperou que o guarda abrisse o portão. Mas o portão não se abriu, apenas uma janela de interfone. Quem você está procurando? Estou procurando a Verônica e meu filho Tom. Não os temos. Esta é a casa do John, e ele não recebe visitas há anos. Meus nervos estavam à flor da pele. Abra, seu bandido, gritou Jacob, batendo com o punho contra o enorme portão. Mas o guarda nem sequer piscou, apenas fechou a janela. Verônica e Tom tinham ido embora. John os havia levado para seu apartamento de um quarto na cidade, que estava vazio desde que ele se mudará da cidade. Foi isso que o advogado disse. É errado esconder isso em sua casa. Você pode se meter em problemas. Leve-o para seu apartamento e, se perguntarem, diga que o alugou. Eu até redigiria um contrato e colocaria um preço. Você não precisa aceitar o dinheiro, mas é a coisa certa a fazer. John fez o que Liam lhe disse. Jacob não queria sair da casa de John, onde ele achava que sua esposa e seu bebê estavam escondidos. Ele esperou até o anoitecer, mas só havia um dono na casa. Ninguém havia deixado a casa. Será que eles realmente não estavam aqui? Então, onde devo ir para procurá-los? Tenho que falar com a Verônica. Tenho certeza de que posso convencê-la a aceitar o pedido, pensou Jacob enquanto dirigia até a casa. Ele havia ficado fora do escritório o dia todo novamente, ignorando os telefonemas do trabalho, pensando apenas na esposa e no filho. Ele havia dirigido até a casa de John durante toda a semana, mas tudo havia sido em vão. Se não conseguisse encontrá-lo até segunda-feira, ele contrataria um detetive particular. Ele tinha mais experiência e mais tempo. Jacob estava parcialmente solidário com sua esposa. Ele a havia machucado. Ele havia levantado a mão para ela em mais de uma ocasião. Verônica decidiu se vingar, puni-lo por todas as suas lágrimas. Ela tentou anestesiar a dor que a estava dilacerando por dentro. Ele certamente poderia pedir perdão, até mesmo dar sua palavra e a dela, mas não tinha certeza se poderia mudar seu comportamento. Era assim que ele estava acostumado a viver. Era assim que seu pai vivia, era assim que os vizinhos viviam. Ele não dizia que era certo, mas vendo como uma criança, ele não conseguia mudar a si mesmo. Após o nascimento, sua esposa floresceu. Ela se tornou sedutora. Todos os homens que vinham visitá-lo olhavam para ela. Mas ela tinha seu jeito. Ele dirigiu pela rua central da cidade e pensou em como resolver a situação. Parado em um semáforo, ele olhou em volta e viu sua Verônica, seu filho na companhia de Juan. Ele não sabia como sair do carro. Havia uma fila enorme atrás dele e todos estavam buzinando. Ele virou a esquina e saltou do carro. Ele tentou não perdê-los de vista. Quando viu os dois, sentiu um nó na garganta, os fusíveis estouraram e ele não conseguiu se conter. Eles pareciam da família. Não havia um único pensamento em sua cabeça, apenas raiva, ira e rancor, que eram maus conselheiros. Ele não conseguia sentir seu próprio corpo, era como se ele tivesse se atrofiado. Recompondo-se, ela atravessou a rua correndo e o seguiu até o shopping center. Ele não os encontrou imediatamente. Eles estavam sentados em uma cafeteria tomando café. Tom estava comendo um brownie. Olá, filho. O menino gritou e correu em sua direção com os braços abertos. Verônica se levantou imediatamente, com medo de que ele o levasse embora. Mas Jacob não ia deixá-la com raiva, pelo contrário, ele queria provar com todo o seu comportamento que não faria nada de errado. Olá, Verônica. Eu estava procurando por você, senti muito a sua falta.
Precisamos conversar. Não vou a lugar nenhum com você. Tudo bem, vamos nos sentar à mesa e conversar. John não interferiu, desde que Jacob se comportasse adequadamente. Ele sabia que eles tinham que conversar de qualquer maneira. Verônica, vocês dois conversam aqui, e eu e o Tom vamos para a sala de jogos. E está bem. Mas não por muito tempo. Durante essas 2 semanas, seu marido havia se tornado um completo estranho para ela. Ela não queria nem mesmo olhar para ele. Como está se sentindo? Perguntou Jacob com preocupação. Você diz isso como se estivesse tirando sarro de mim. Verônica, me desculpe. Passei dos limites, mas, para ser sincero, não me lembro de muita coisa daquela noite. Isso não o desculpa, e eu não vou perdoá-lo. Quase morri depois de seus jogos. Não consigo ver você. Jacob mal conseguia se conter. Ele nunca havia deixado ninguém falar com ele daquela maneira. Os homens o temiam, as garotas o olhavam com adoração e sua esposa não conseguia encontrar as palavras. Eu pedi o divórcio. Desta vez, estou falando sério e não vou desistir. Como você vai viver? É esse que você estava esperando? E ele acenou com a cabeça para John. Nunca confiei em ninguém. Só em mim mesmo. Se você se lembra, eu trabalhava e ganhava bem. Voltarei para a casa de moda e Tom irá para a creche como todas as outras crianças. Nós daremos um jeito. Você não deveria fazer isso, Verônica. Eu amo você. Esse é um tipo estranho de amor que você tem, Jacob. Você me bate, me estupra, não me deixa sair de casa, não me deixa falar com meus amigos, não me deixa trabalhar, não confunde as duas coisas. É isso que você chama de amor? O amor é diferente. Ninguém disse que seria fácil viver comigo. É fácil amar quando as coisas estão indo bem. Você tenta manter os sentimentos vivos quando as coisas estão uma bagunça. O perdão é difícil, mas se você quiser manter sua família unida. Ela não o deixou terminar. Eu não quero, de jeito nenhum. Quando penso em seus punhos, todo o meu corpo dói. Ouvi muito que a chave para a felicidade familiar é aceitar um homem como ele é. Não tentar subjugá-lo para atender a seus caprichos. Isso é difícil. Mas você nunca conseguiu fazer isso e, o que é mais importante, você nunca quis. Portanto, vamos encerrar essa conversa. Você vai resolver isso com meu advogado. Você quer dinheiro para um advogado? Não, eu posso resolver isso sozinho. Que o John prometeu ajudar. John me salvou de morrer, ninguém parou para pegar um carro, ele saiu e me ajudou. Então, deveria estar agradecendo a ele, não arruinando sua empresa. Do que você estava reclamando? Não, eu estava apenas comparando os fatos. Bem, se você já se decidiu e eu não consigo convencê-lo, tenho uma condição. Eu lhe darei o divórcio e concordarei com o que seu advogado disser se você retirar o relatório da polícia. E se eu não fizer isso? Então esse caso de divórcio vai se arrastar por anos. Não vai se arrastar por anos. Você irá para a cadeia e eu me divorciarei de você sem o seu consentimento. Entendeu? Ela estava prestes a se levantar para sair quando ele puxou seu braço bruscamente, puxando-a de volta para a cadeira. Você fará o que eu disser. Não acredito que você vai permitir que um garoto tenha uma marca negra em seu registro. Qualquer organização decente terá de mostrar isso ao pai e à mãe. Eles não se importam com a visão que tem de seu filho. Acho que ele não vai lhe agradecer. Verônica pensou sobre isso por um momento. Irei com a criança e pensarei em sua proposta com calma. Como entro em contato com você? Seu advogado entrará em contato com você. Adeus, Verônica. Adeus, Verônica. Não é tão fácil se livrar de mim. Não preciso ser lembrada e corri para o primeiro andar para encontrar Tom e John. Onde está o papai? Perguntou o garoto quando viu apenas a mamãe. Ele foi trabalhar. Quando vamos para casa? Verônica procurou John em busca de apoio, mas ele preferiu não se intrometer em assuntos familiares. Isso cabe a vocês decidirem por si mesmos, respondeu John, encontrando o olhar suplicante dela. Você sente falta do papai? Sim. Verônica não sabia qual era a coisa certa a fazer, então ligou para Liam. Eu queria falar com você. Não faça isso por telefone. Eu vou ver você. Eu vou ver você.